Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Podpah. E esse Podpah tá muito especial. Como é que você tá, Igão? Eu estou bem. Oxi. Eu recebo com muito carinho o nosso convidado de hoje, Mário Sérgio Cortella, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bate palma! Vambora! Boa! Vamos filosofar. O exagero é sempre bom quando é elogioso. Ele já vem cravando, né? Só punchline no nome, mano. Como que você tá, Mário Sérgio Cortella? Olha, você sabe que tem um filósofo alemão do século XIX chamado Edmund Husserl. E ele, quando perguntado como o senhor está, ele dizia, bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. E aí parava. E as pessoas ficavam imaginando ser o quê? Ser, isto é, existir. E é claro que quando a gente diz assim, bem estou, nós temos um modo formal de dizer isso. De maneira geral, quando alguém fala, como é que você está? Como é que você está, Mito? Estou legal, etc. A gente não segue. Mas quando você me pergunta como é que eu estou, eu digo bem, por uma razão. Vivo com capacidade de autonomia, com possibilidade de seguir e partilhando um tempo de vida aqui com vocês agora. Coisa melhor não tem, né? Você imagine ler, como eu li, Irmãos Karamazov, Dostoiévski, com 7 anos. Eu li porque eu ia lendo. Mas você entendia? Sim, entendia muito pouco. Mas aquilo foi ficando como um fundo. Tá. A questão é que se transformou, num segundo momento, numa tarefa prazerosa. Se no primeiro momento era um encargo, era uma obrigação, era uma ocupação que não tinha alternativa, passou a ser prazeroso. Porque mesmo que eu não entendesse Dostoiévski, quando eu encontro uma frase como se Deus não existe, tudo é permitido. Aí você, mesmo que tenha 7 anos de idade, você para e fala, o que será que ele quer dizer com isso? Esta ideia, ou quando a gente encontra, como eu li, Dom Quixote, do Cervantes, em que ele escreve na obra, nem sempre recuar é fugir. Você começa a refletir sobre isso. Eu encontrei um mundo em que a literatura, no caso, e mais tarde a filosofia, ela permitia que eu saísse do óbvio, que eu saísse daquilo que é o cotidiano, que eu ultrapassasse, não outras pessoas, ultrapassasse a minha limitação. E por isso que a hepatite, que é uma doença que dá no fígado, produziu em mim algo que dá um trocadilho ótimo em português, ao dizer que a minha relação com a literatura, ela é figadal, por conta exatamente disso. Mas qual foi a sua primeira paixão na literatura? Que eu imagino que com 6 anos você estava lendo ali. Nossa, esse assunto eu me interessei muito. Eu gostava muito de gibi, história em quadrinhos. Em 1959, eu tinha 5 anos de idade. Eu vi pela primeira vez no jornal em Londrina, vi quadrinhos do Maurício de Souza, que era a história do Bidu. É o cachorro, que não era colorido na época. E que depois eu vi que ele tinha uma outra cor mais adiante. E eu até tenho uma alegria de ter 3 livros com o Maurício de Souza. Nunca imaginei que um dia eu pudesse. São livros que se chamam Vamos Pensar um pouco, Vamos Pensar mais um pouco. Ele faz a ilustração e eu os textos. E ao ler gibis, eu lia gibis de história em quadrinhos, seja de brasileiros, no caso Ziraldo, ou, por exemplo, o Maurício de Souza, que estava começando, mas lia também muito do que vinha dos Estados Unidos da América do Norte, histórias da família Disney, histórias especialmente de aquilo que depois se tornariam super-heróis no cinema, e que eu só vi em gibi, como o caso do Batman, o Super-Homem, um herói... Você gosta do Batman? Gosto bastante de lembrar do tempo em que eu gostava. Entendi. Mas eu passei a não gostar tanto quando ele se corporificou na minha frente. Uma das coisas boas... Você viu o Batman? Ele estava ali desenhado. Como é que é possível que a gente admita que haja exclusão, a retirada de pessoas do nosso convívio, aquilo que hoje se chama de bullying, e que naquele momento era mesmo discriminação, embora também tenha esse viés, e sem dar um ar romântico a esse caminho, dizer que aos 14 anos eu já tinha um pensamento social, não era isso. Aquilo me incomodava. O que me incomodava? Ao tripudiar sobre pessoas, aquele que não tinha família, aquele que tinha que viver sozinho, aquela que, porque não tinha a mesma orientação sexual que outras, era entendida como estranha, isso me trazia um certo incômodo que eu não sei de onde vinha. Depois, mais adiante, eu fui perceber, ao ler e estudar um pouco, que o nome disso era vida comum. A vida comum exige que a gente tenha modos e princípios para que a gente possa ser decente na convivência. E o nome disso é ética. A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para conviver. Só existe ética porque nós somos mais do que um.
Né? Se vocês fossem só um, né? Se eu fosse só um, não haveria o problema da convivência, porque não haveria convivência. Sim. Só existe necessidade de pensar a vida em comum, porque em comum ela é. A melhor definição de ética que eu já vi é de um filósofo francês do século XX, chamado Paul Ricoeur. Olha que coisa ótima e simples. Ele diz: a ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. Há uma grande pergunta que um dia, olha que coisa, vocês gostariam demais de fazer um pode-pá com duas pessoas que escreveram cartas um para o outro, que é Einstein e Freud. Nossa Senhora. No início dos anos 1920, a Liga das Nações, que hoje é a ONU, né, ela criou uma forma de comunicação entre grandes cientistas e pensadores da época e os desafiou ao seguinte: se você fosse escrever para alguém, para quem você gostaria de escrever? E Einstein decidiu que ele queria escrever para o Freud e vice-versa. Eles trocaram cartas. Esse livro existe no nosso idioma. As cartas entre eles se chama Por que a Guerra? Nossa, Por quê? Porque o Freud e o Einstein, na correspondência, o Einstein escreveu para o Freud com a seguinte pergunta: o senhor acha que em algum momento da vida humana nós não teremos mais violência? O senhor acha que em algum momento da história humana não haverá guerra? Para minha tristeza e do Einstein, o Freud responde: não, sempre haverá, porque nós somos capazes do horror. E você, para aprender o encontro consonantal na palavra, a ideia de NH, você coloque lasanha. Embora a lasanha hoje seja uma coisa mais conhecida, há 30, 40 anos, alguém no estado do Pará, né, não tinha tudo isso como seu cotidiano. O que Paulo Freire afirmava: para que alguém aprenda de fato, ele precisa conectar-se com a realidade dele. Para isso, eu preciso discutir com a pessoa qual é o meio em que ele está. Eu não posso educar uma criança ou um jovem que vive, por exemplo, nas áreas de periferia social de uma cidade como São Paulo, da mesma forma que eu faço em outro local. Te dou um exemplo concreto. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, aliás, substituindo Paulo Freire no cargo. Algumas pessoas dizem: você substituiu o Paulo Freire? Eu falei: jamais, substituiu o secretário, Paulo Freire. Paulo Freire não tem substituto. Ninguém, em sã consciência, deixaria nesse momento de ter estrutura policial armada na sociedade que fosse por nós, cidadãos e cidadãs, autorizados a usar a arma para que aquilo não seja degenerante, não seja degradante. Mas aí nós temos uma sociedade que usam isso para poder guerrear, por exemplo. Fala assim: não, eles estão cheios de arma lá, vamos pegar eles. Ou não, eu quero paz. Então, se vocês vierem aqui, não vai explodir vocês. Olha que então, coisa. Isso, a galera usa muito esse discurso também. E usa com razão, né? Porque, afinal de contas, se você tem o uso regulado do armamento, em que as pessoas têm o controle sobre a possibilidade de quem é que está autorizado ao uso da força, aí a gente tem o controle sobre ela. Se há um descontrole em relação a isso, é mais ou menos como aquilo que vivemos nesses instantes. Na luta nuclear, e eu falo isso com frequência, se você tem bomba atômica e eu também tenho, só existe vitória no empate. Se todo mundo ficar quietinho, isso. Né? Se eu suspeito que você tem, e você não tem, mas você afirma que tem, e eu também não tenho, é mais ou menos como um jogo de truco, né, em que você simula que tem as cartas, ou no poker. Se nós dois temos, há um controle maior para que não comece. Gente que diz: não, Deus é que mandou, Deus é que disse. Que eu e você tenhamos fontes de referência em que a ideia de sagrado possa ter o seu lugar, é até uma possibilidade. Mas eu me colocar na tarefa e no papel de dizer Deus não quer e Deus quer, é uma arrogância. E né, também muito, é colocado um medo na gente, enquanto pequena ou sociedade ali, de que a gente não pode nem questionar isso. Ah, Deus mandou dizer. Será? Não, eu não posso nem meter esse será porque, sei lá, sou endemoniado então, do capeta. A autoridade inquestionável, isto é, o princípio inamovível, ou seja, o dogma, no lugar do pensamento mais livre, ele é uma das bases de boa parte das religiões. Não é para controlar? Esse medo não serve para controlar? Claro, mas você tem que se lembrar sempre que a religião tem o medo como uma das suas fontes. Você se torna uma pessoa muito crente quando um avião está balançando em excesso. Né? Você, quando está, né, com uma situação desesperadora, de maneira geral, você recorre
as forças que der. Claro. Né? Se você olha num estádio de futebol, no momento que estão faltando 3 minutos e teu time precisa fazer de qualquer modo um gol, quase que a torcida se dá as mãos, né? E você tem um monte de gente de olho fechado fazendo assim, lançando, né, força de recursos que estejam fora dele. Portanto, o terror, eu vou usar a palavra correta, o terror é uma parte daquilo que nos movimenta na direção de buscar forças que nos auxiliem a viver. Se num primeiro momento na vida, nossos pais é que faziam esse papel, isto é, ajudava a segurar na nossa mão, a ir lá e te acalmar, né, a dizer, você à noite, no famoso terror noturno, ou acordando com medo de que tivesse fantasma, você chamava um adulto para ir ali, né? Depois que você cresce, você continua tendo medos, você continua tendo fantasmas, você continua tendo aquilo que te assusta na vida. Uma das maneiras de buscar apoio é a religião. Há pessoas que não têm a religião como caminho para isso. Mas, por exemplo, no censo que saiu agora no Brasil, de cada 10 pessoas no Brasil, 9 têm algum tipo de crença. Portanto, não é algo desprezível. Qual é a fonte do mal? Aquilo que você trazia logo no início, digamos, a ideia do por que continuamos matando? Quando você levanta a perspectiva aqui, mítico, de qual é a fonte, para pegar até aquilo que é o teu epíteto, o teu apelido mítico, né? O que é o mítico, senão uma busca de explicar a realidade de uma maneira que seja imediata e sintética e que nos dê algum sossego. A ciência ainda não trouxe isso. Né? Você acha que um dia vai ter algumas respostas para essas não, questões? Porque nós temos uma síndrome que é muito interessante, que a ciência nos trouxe. No século XVI, nós tivemos o microscópio e o telescópio. O que o microscópio permitiu? Que a gente visse mais aquilo que a gente não via. E o telescópio que a gente visse mais aquilo que a gente não via. As duas invenções fizeram com que a gente aumentasse nossa ignorância. Porque havia coisas que eu não via, no mínimo e no máximo, que eu não sabia que não via. E ao começar a olhar, há outras coisas a serem vistas. O conhecimento, quanto mais ele mergulha no infinitamente diminuto e no infinitamente magnífico, mais ele se transforma em algo que a gente caminha. Acho que a gente não termina, né, um movimento. O Rubem Alves, grande educador, grande mineiro, ele falava do exílio do sagrado. Há um momento em que as pessoas acharam que o sagrado, isto é, a religiosidade, poderia ser colocada de lado. E ele diz, olha, até a religião pode ser questionada, mas a religiosidade, isto é, a crença de que a vida ela tem um sentido maior, de que nós não temos uma inutilidade na convivência, na amizade. Aristóteles dizia, e vocês se colocam como amigos no caminho da vida, Aristóteles dizia que a amizade são 2 corpos com uma única alma, né? Isto é, aquilo que conecta as pessoas, que isso faz sentido. Muita gente pratica religião de modo hipócrita. A palavra hipócrita, na origem, no grego antigo, significa aquele que fica dissimulado, que fica por baixo, né? Aquele que, no teatro antigo, inclusive, era alguém que se colocava por trás da cena para poder soprar o que deveria. Os cristãos mencionam uma frase atribuída a Jesus de Nazaré que eu acho expressiva. Jesus, um dia, na narração dos cristãos, ele entrou num templo e expulsou todos que estavam vendendo coisas lá dentro. Isto é, vendendo a fé, vendendo religião, vendendo coisas, fazendo da religião uma coisa comercial. E uma parte dessas pessoas era gente que batia no peito o tempo todo, eu creio, eu vou, eu sei piedade. E dizem que Jesus usou uma expressão, ela é muito forte, que ele disse, chamou essas pessoas hipócritas de sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Isto é gente que é fedida por dentro, que nem um sepulcro, um túmulo em que o corpo já apodreceu, mas pelo lado de fora tá pintadinho com a cal e parece limpinho. Tá bonitinho. Olha que frase forte. Sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Se tem uma coisa que eu tenho ojeriza, que eu tenho recusa, é a pessoa que é hipócrita. Isto é, que ela finge que ela é algo que não é. A ausência de autenticidade. Alguém pode ter uma religião que eu não concorde, pode ter uma percepção política que eu não concorde, mas se aquilo é decente,
Se aquilo é algo que não visa fazer o mal e é praticado de modo autêntico, tem meu respeito. Mas a primeira Constituição brasileira, que será inclusiva, que vai trazer inclusive os analfabetizados também com direito de cidadania, é de 1988. Isto é, 100 anos depois da proclamação da República. De 1889 até 1988, nós temos quase 100 anos de república, mas não necessariamente de democracia. Porque o analfabeto não votava, mulheres não votavam durante um tempo, pessoas que estavam à margem, né, do processo social não tinham possibilidade de acesso. É que normalmente a gente linka a democracia com o poder do voto. Óbvio que isso é uma Sim. dádiva e é maravilhoso e importantíssimo. Mas o que eu quis dizer com isso é que se você for analisar mesmo, pegar números, dados... O povo que morre ainda é o povo preto, tipo, o Estado tem um braço armado que mata muito, que age de uma... Mas aí não seria uma questão de democracia. Não? Seria uma questão de justiça social. A democracia, ela é um instrumento para a proteção da justiça social. Democracia não é ausência de regras, democracia é a construção coletiva das regras. E as regras que têm que ser construídas são aquelas que produzem e facilitam o morticínio, o fratricídio, a violência contra as pessoas que são minorias políticas. As pessoas que são minorias políticas, afrodescendentes, mulheres, pessoas da periferia social, pessoas que têm uma orientação sexual diversa da hegemonia, elas não são minorias demográficas. Porque demograficamente, isto é, como população contada, elas são maioria. O Brasil tem mais mulheres que homens, tem mais negros do que não negros, né? Tem mais pobres do que não pobres. Tem mais periferia do que área privilegiada. São minorias políticas, entendido aí político como poder. De que haja direitos em relação à participação na organização da vida coletiva, mas não necessariamente ela garante por si mesma, né, o acesso àquilo que é a distribuição de renda, que é a presença na ruptura de privilégio. A isso se daria o nome, né, de justiça social. Você e eu sabemos bem que não se deve confundir direito com justiça. Sim. Direito é o que está na lei. Justiça é aquilo que é correto e nem sempre está na lei. É necessário lembrar que o escravagismo do Brasil estava na legislação, né? Ele fazia parte da lei. Tanto que teve que haver uma lei que quebrasse isso para poder haver Então, o sistema que a gente vive é ultrapassado, não acha? Porque me parece que esse Você sistema... acha, Porque... o Mítico acha, eu acho. Muita gente não acha. Muitos acham que não. Porque o pobre continua pobre, Eu acho muito. Então, o preto continua pobre. não necessariamente. Por exemplo, quando eu estava na escola, no ensino fundamental, não havia nenhum negro na minha cartilha escolar. Uhum. Não havia representatividade do indígena, exceto de modo exótico. Né? Assim, era divertido, engraçado o modo que se vestia. Eu poderia, há 30 anos, contar, né, uma piada racista em sala de aula, né, sem que houvesse nenhuma consequência em sala de aula. Mas por que tem gente hoje que usa isso como arte ou só piada e não se liga na responsabilidade de falar isso num país Então, onde que se mata negro e gay? Eu vou usar uma expressão que eu uso e que não é minha e que eu tenho repetido a exaustão. Né? Eu falo em todo lugar que posso. Tem um filósofo alemão chamado Erich Fromm. Ele nasceu em 1900, portanto, viveu bastante o século XX. Ele dizia, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Eu sou livre para falar o que eu quiser, mas eu tenho que assumir a responsabilidade em relação àquilo que eu falo, porque não é porque eu sou livre que eu tenho autorização para fazer. De maneira geral, a pessoa preconceituosa, ela tem dois movimentos. Primeiro, ela é ignorante, né? Porque ela imagina que o único modo de ser é como ela é. Segundo, ela é covarde, porque ela tem muito medo de ser como é, e qualquer pessoa que não seja como ela é para ela uma ameaça, porque ela não tem muita segurança. De maneira geral, toda pessoa que tem fragilidade em relação, por exemplo, à própria sexualidade, ela passa um bom tempo se dedicando a desmontar aquilo que é o modo de sexualidade de pessoas que não são como ela. Toda pessoa que tem qualquer tipo de formação em relação à condição econômica, à condição escolar, ela se acovarda bastante. A pessoa preconceituosa, ela tem dois problemas sérios. O primeiro é a ignorância interna, como eu dizia. Ela supõe que ela é o único modo de ser. Segundo, né, ela tem tanta fraqueza em relação ao modo como é, que a única maneira dela crescer é se ela baixar a outra pessoa.
Né? E alguém que cresce porque abaixa outra pessoa, ela é absolutamente acovardada. Né? E uma das maneiras que ela faz para não ser enfrentada nem confrontada por quem a ameaça por existir é ela buscar dominar essa pessoa e distingui-la. Uma das coisas que nós fazemos entre os humanos para diminuir outra pessoa é chamá-la, né, pelo nome de um animal, portanto tirá-la do mundo humano. Né? Você quer desqualificar mulheres? Né? Foi muito comum, é vaca, é galinha, é cadela. Você quer valorizar um homem? É tigrão, é cavalão. É leão. É leão. Jumento. Esse aqui é bicha. Veado. É veado. Aliás, o tema aparece em São Paulo, num bar na área central, né? Porque nos anos 60 a polícia, às vezes ou outra, dava uma batida numa região central onde havia uma comunidade LGBT, como agora se teria, muito forte, e as pessoas tinham que sair correndo. Então parecia, né, nos filmes, né, um bando de animais que saíam correndo, se passou a chamar, mas é veado, é porque é menos humano. É cadela, né, é menos humano, é galinha. Então, essa desumanização se dá desse modo. Há várias maneiras de fazê-lo. A linguagem é utilizada também, né? Você pode dizer de modo recreativo. Eu estava só querendo me divertir. Tem uma regra básica, né, que precisa aparecer na escola, em todos os lugares. Não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Você pode até estar me gozando, mas se a gente rir junto, aí melhor, é que é bom. pô, é bom. Mas se você rir de mim, significa que se eu não estou apreciando, e se aquilo me machuca, então não pode ser brincadeira. Outra coisa é eu ficar tão diminuído a ponto de achar que o único modo de ser é como ele é e ninguém mais será como ele é. No campo da cultura, quando da vitória no Oscar do Ainda Estou Aqui, parte da nossa nacionalidade, que estava guardada muito mais na camisa da seleção, ela veio à tona. A nossa alegria de sermos brasileiras e brasileiros. Nós fazemos bom cinema, mas a gente tem que saber que uma parte do bom cinema que fazemos tem que ter como referência os outros lugares fora daqui que fazem, especialmente quando o cinema brasileiro começou a aperfeiçoar a sua capacidade técnica no som, na capacidade de imagem, a direção de fotografia, a montagem. Não é casual que a gente faça aqui parte da nossa cultura, mas tem a referência. Quem falava de complexo vira-lata é o Nelson Rodrigues. Ele dizia que nós temos esse complexo de que a gente acha que tudo fora daqui é melhor. Até há 20 anos, talvez você e eu tivéssemos essa mesma visão em relação a produtos e tecnologia. E há 30 anos, o que viesse do mundo asiático para nós não servia. Dizer, isso aí é Coisa da China. China. Isso aí não serve. Hoje, ao contrário. Aliás, uma boa parte do movimento, né, em direção a consumo, né, no mundo tecnológico vem exatamente dessa direção. Quando o funk no Brasil vem com a força e o rap, ele trará nas suas letras, especialmente, num ponto de partida, mais ainda, as dores, as agonias, os desesperos e as vivências que são estranhos a outras camadas sociais. Num primeiro momento, esse olhar de estranhamento será: esse povo está lá batucando, estou a usar algo que era ligado ao mundo das religiões afro, né, originárias. Está lá batucando, deixa lá. A questão é quando esse povo, entre aspas, decide que ele vai ter direito a todos os territórios e, portanto, circulará em outros lugares. Deixa de ser bem comportado. Não estou falando, porque não quero ser tolo, de que não haja descompassos, exageros, né, em relação a algumas das condutas. Não é isso. Mas, como ponto de partida, essa forma de desprezo ao que é mais ligado às áreas da periferia se dá porque isso, antes de mais nada, conduz a uma ameaça. Né? Existe um outro modo de olhar, de pensar, que eu não quero prestar atenção. E tem coisa que vem da periferia que é ruim mesmo. Né? E tem coisa que vem da área central, né, do poder e do dinheiro que é ruim mesmo. Né? A nossa classificação, se ela for ser feita, será clássico aquilo que perdura, aquilo que tem importância, que tem relevância. E tem coisas que são absolutamente, né, passáveis. Uma música, ela é clássica, não porque ela é uma música sinfônica, mas porque ela continua no tempo. Eu nunca imaginei, né, que eu pudesse ser abordado por um menino de 7, 8 anos de idade.
Diz, olha, eu li teu livro, né? Conectados, mas com cuidados, que é o livro meu exatamente sobre isso, junto com o Paulo Gebaile, né? Sobre redes sociais e mundo digital. Ou eu assisti uma coisa tua com meu pai. Eu sou de rádio também, né? E durante muito tempo, durante 10 anos, eu tinha uma coluna que entrava no rádio às 6h33. E entrava de propósito às 6h33. Por quê? Porque era o momento que o pai e o filho, ou a mãe e o filho, estavam junto no carro, Indo né, pra indo escola. para a escola. Foda. Eu encontro hoje pessoas que estão com 20 anos de idade que dizem, eu preciso te cumprimentar porque eu te ouvia quando eu tinha 10 anos de idade, junto com meu pai ou minha mãe, ou seja o que for. Ou o cara da Kombi ou da Van tinha deixado ligado naquele movimento. O que é, né, o mundo das redes sociais? Ele é um mundo de você poder se encontrar, mas ele tem que ser qualificado. Ele não é um mundo em que você não tenha nenhum tipo de responsabilidade daquilo que faz. E mais ainda, se tem uma coisa que vale, que eu falava antes, é as pessoas perceberem que você tem autenticidade naquilo que você faz. Eu não posso simplesmente imaginar que eu vou ter o tempo todo de ter uma vida exposta. Eu não tenho nenhuma aversão à tecnologia se ela tiver um uso benéfico. O exemplo que eu mais dou, vou dar aqui de novo esse exemplo, se eu achar minha caneta que está no Mandrake. bolso. Já achei. Exemplo que eu acho que vale, sobre tecnologia. Eu tenho em mãos uma caneta, mas ela pode não sê-lo. Eu posso usar essa caneta para escrever que vocês dois são mentirosos, que vocês dois são ladrões, e isso ser falso, portanto eu estou usando para o incorreto, como posso escrever para denunciar. Claro que a questão não está na caneta. Tá no que você faz. Eu vou com ela. melhorar o exemplo, e esse é o que eu mais dou. Estou eu com isso aqui em mãos e em vez de ser uma caneta é uma faca. Mentiroso. Uma faca, e você tem em mãos uma maçã. Eu posso usar essa faca para repartir a maçã com você e nós dois aproveitamos, ou para tomar a maçã de você. Como a questão não está na faca, ela está exatamente no uso da faca. É por isso que inteligência artificial é algo que eu desejo, que garanta a minha autonomia, mas que aquilo não seja autônomo. Inteligência artificial precisa ser controlada para ela ser automática, mas não autônoma. Um pensamento crítico, uma postura, né, inteligente, ela nos coloca em estado de alerta. Né? O filósofo Descartes, que é um filósofo do século XVII, ele introduziu no dia a dia algo chamado dúvida metódica. Dúvida metódica. O primeiro livro que eu escrevi na vida foi sobre Descartes. Chama-se Descartes, a paixão pela razão. Parte das pessoas que estão conosco estudaram Descartes não na filosofia, mas na matemática, em produto cartesiano, especialmente quem fez ensino médio teve essa ocasião, né? Estudou coordenadas e abscissas, função de x, etc. Pois bem, Descartes introduziu o conceito de dúvida metódica, que não é duvidar por duvidar, mas duvidar de modo organizado, estruturado, de maneira que você chegue a uma certeza maior. Por isso, e aí volto às redes sociais, eu posto a cada 2, 3 dias nas minhas redes um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. E aí eu pego uma frase de alguém que nasceu, né, naquele dia, ou morreu naquele dia, faço uma selfie com um cartazinho e escrevo à mão no cartaz. Será? Será? Porque aquilo que mais leva cada um de nós a pensar